Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre o quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre a mesa diretora da Câmara Municipal, que é um órgão colegiado, ou seja, suas decisões são tomadas pelo conjunto de seus membros. Cabe a ela a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. A mesa diretora é eleita para 2 sessões legislativas, o equivalente a 2 anos, e é formada por presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários e 2 suplentes. Esses membros poderão ser reeleitos na eleição subsequente. O presidente da mesa diretora deve, entre outras ações, representar a Câmara Municipal, dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, fazer cumprir o regimento interno, promulgar as resoluções, os decretos legislativos e as leis que não tenham sido promulgadas pelo prefeito e declarar, após decisão do plenário, extinto o mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Cabe ainda ao presidente da mesa, como coordenador dos trabalhos da casa, anunciar a convocação das sessões, abrir, presidir, suspender e encerrá-las, anunciar a ordem do dia e submeter a discussão e votação das matérias, anunciar o resultado das votações, convocar sessões extraordinárias e solenes e conceder ou negar a palavra aos vereadores e interromper o orador que se desviar da questão em debate ou faltar com respeito à Câmara Municipal ou a qualquer de seus membros. Em caso de insistência, o presidente deve adverti-lo, podendo suspender a sessão quando não atendido, entre outras ações. A eleição da mesa diretora ocorre no mesmo dia da posse dos vereadores, no primeiro ano da legislatura, que é o período de 4 anos do mandato parlamentar. Durante a votação, a presidência da mesa fica a cargo do vereador mais votado dentre os presentes. A mesa só será renovada no 3º ano da legislatura. A eleição da mesa diretora ou para preenchimento de qualquer vaga será feita por maioria simples de votos, observadas as seguintes exigências e formalidades: presença da maioria absoluta dos vereadores. No caso de haver uma ou mais chapas concorrentes, seus registros serão feitos no início da sessão, não podendo um mesmo vereador integrar mais de uma chapa. As chapas devem apresentar todos os candidatos a membros da mesa diretora e 2 suplentes. Tudo ocorrerá em um só ato de votação para todos os cargos. Se ocorrer empate, considerar-se-á eleito o mais idoso concorrente a cada cargo. Com a mesa formada, o vice-presidente será o primeiro substituto em eventual falta do presidente. Já os secretários atuam como gestores da administração interna, fiscalizando as despesas, fazendo cumprir normas e assessorando os trabalhos legislativos. O presidente da sessão plenária não deixará a presidência sem passá-la a um substituto. No caso dos secretários, ele poderá convidar qualquer vereador para ser secretário na falta eventual dos titulares e dos suplentes. Os membros da mesa diretora não poderão fazer parte de comissão permanente, nem de comissão parlamentar de inquérito, as CPIs. Somente participam em comissão especial e comissão de representação. No tocante às atribuições da mesa diretora, compete o seguinte: elaborar e encaminhar ao prefeito, após aprovação pelo plenário, até o dia 15 de agosto, a proposta orçamentária da Câmara Municipal para o ano seguinte. Enviar ao prefeito, até o dia 20 de cada mês, os balancetes de sua execução orçamentária relativos ao mês anterior. E até o 1º dia de março, as contas do exercício anterior. Propor ao plenário projetos para a criação, transformação e extinção de cargos, empregos ou funções na Câmara Municipal, bem como fixar as remunerações da Casa de acordo com as determinações da lei. Declarar a perda de mandato de vereador. Expedir resoluções. Autorizar a aplicação de recursos públicos disponíveis e depositar na conta da Câmara Municipal o resultado dessas aplicações. Compete ainda à mesa diretora convocar sessões extraordinárias, propor créditos e verbas necessárias ao funcionamento da Câmara Municipal e dos seus serviços, propor alteração, reforma ou substituição do regimento interno da Câmara Municipal, não sendo essa uma função exclusiva da mesa. Encaminhar as contas anuais ao Tribunal de Contas do município,
autorizar despesas que não tenham exigência legal de concorrência pública e permitir a reprodução e transmissão dos trabalhos da Câmara Municipal, no plenário ou nas comissões, sem ônus para os cofres públicos, entre outros atos de regulação e direção da Câmara. Os membros da mesa diretora se reúnem em comissão pelo menos uma vez por semana, a fim de deliberar, por maioria de votos, sobre todos os assuntos da Câmara Municipal sujeitos ao seu exame, assinando e encaminhando à publicação os respectivos atos e decisões. Nos períodos de recesso, os membros da mesa diretora se reunirão pelo menos a cada 15 dias. Eles poderão afastar-se temporariamente das funções mediante requerimento despachado pelo presidente da Câmara Municipal ou por deliberação da mesa diretora, no caso de afastamento do presidente. Apenas 2 membros podem se afastar ao mesmo tempo. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a mesa diretora da Câmara Municipal. E a partir de agora, vamos saber o que aconteceu na 17ª sessão ordinária da 2ª Sessão Legislativa, realizada na última terça-feira, dia 5 de abril. A vereadora Maiara Felício apresentou um requerimento de informação relativo aos mediadores de crianças com deficiência. Esse requerimento de informação, ele chegou para a gente, o intuito de realizá-lo chegou a partir das semanas, das pessoas com PCD. A gente teve agora, no mês de março, a semana do T21, que é a antiga síndrome de Down. Nós tivemos no sábado, a questão do autismo. E agora, pensando toda essa esfera, e a gente que está sempre defendendo a educação no nosso município, a gente traz também algumas dúvidas junto à Secretaria Municipal de Educação. Então, o que a gente está querendo saber, o que a gente está pedindo de informação nesse requerimento, é saber se aquele processo seletivo, que a gente ficou muito animado de ver, um chamamento de profissionais para dentro da rede, vai dar vazão para o quantitativo de crianças PCDs no nosso município. Essa preocupação se dá porque, quando a gente fala de pessoa com deficiência, nós estamos falando de várias singularidades, ou seja, a gente pode estar atendendo uma criança com deficiência visual, a gente pode estar atendendo por questões auditivas e assim tantas outras, E a gente quer entender se, de fato, o número de mediadores chamados, vão dar conta de estar atentos a todas essas singularidades e que a qualidade do ensino cada vez mais consiga ser acessível a essas crianças também. É importante, gente, entender o quantitativo também de alunos que esses mediadores vão atender. Se são 2, se vai ser apenas 1, se vão ser 3, e as especificidades também, da necessidade desse aluno. E aí eu acho que é bem simples, é uma coisa muito tranquila da Secretaria responder para a gente vai conseguir também um mapeamento aí de quantas crianças no nosso município precisam dessa atenção, entender também quando esses mediadores vão, de fato, começar a atender na rede, porque que a gente escuta de tantas pessoas que conseguiram passar pelo processo seletivo e também de algumas mães e pais que querem ver logo seus filhos atendidos, quando isso terá início. Então, é muito simples o requerimento e a gente espera aí uma resposta e aprovação dos pares. Vou passar primeiro para o Cláudio Leandro, depois Max, depois Marcinho. Vereadora Maiara, brilhante requerimento. Não é um requerimento simples, não, uma pasta muito atual que a gente está vivendo no nosso dia a dia, um problema sério, sério. Eu tenho levado isso para a nossa secretária, porque algumas escolas, muitos pais não estão podendo levar os seus filhos para as escolas, justamente pela falta de mediadores. Até na conversa com ela hoje, ela falou que já foi direcionado 400 mediadores, mas, até, no entanto, lá no meu bairro, já tem mais de 6 crianças que ainda não voltaram às aulas por falta de mediadores. E, segundo relatos, muitas mediadoras estão pedindo um local mais acessível, no centro da cidade, e os lugares mais longe, como outros distritos mais afastados, estão ficando sem esse benefício. Não só esse problema da mediadores, os professores também estão ficando sobrecarregados, por falta de inspetores no colégio, e está gerando um mal-estar. E eu quero parabenizar pelo seu requerimento. Quando essa resposta chegar, se você puder me enviar, vou ficar
Contente. Obrigado. Com certeza, vereador. A gente está de olho nessa questão também da falta de outros profissionais na rede, né? Vou passar agora para o vereador Max Bill. Excelentíssima vereadora Maiara, só parabenizar. Tenho acompanhado a sua luta à frente da educação, visitando diversas escolas, sempre trabalhando o tema. A gente tem que valorizar isso. E extremamente pertinente. Você vê como você tem acompanhado de perto, né, essa pasta. Um detalhe tão importante que muitas vezes passa desapercebido. Será que a quantidade é suficiente? Né? Será que os profissionais que foram contratados vão atender a cada necessidade dos alunos? Extremamente pertinente e conto com o meu apoio, com a minha aprovação. Muito obrigada, vereador. Vereador Marcinho. Vereadora Maiara, quero te parabenizar pela atuação, principalmente à frente da educação. Ontem esperamos o prefeito sentado, o prefeito tinha uma agenda, a prefeitura estava fechada, e o prefeito chegou por volta de 9 horas da noite, e uma das situações que eu coloquei para o prefeito, coloquei duramente, Zezinho do Caminhão sabe disso, que eu critico duramente o prefeito. Falo, prefeito, eu estou visitando as escolas, não tem condições das pessoas ficar reclamando e ter iniciado as aulas e não ter tomado uma decisão, uma atitude rápida de ver a possibilidade de fazer um processo seletivo antes para poder colocar esses servidores. Por exemplo, a minha prima hoje, ela colocou nas redes sociais, agradecendo a Deus, porque os 2 filhos dela iniciou hoje porque tem mediador. E o Zezinho sabe como que a gente cobra do prefeito. A secretária, eu sei que ela me atende bem, a equipe dela toda me atende bem. Ontem nós estávamos visitando também a questão da alimentação. A empresa foi entregar os pãezinhos lá, e eles não pesaram. Quando eu pedi para pesar os 11 pacotes de pães, deu 5,4 kg, enquanto na nota estava 6 kg. Então, eu vou também estar conversando com a secretária para conversar com toda a direção da escola, quem é responsável para receber carne, alimento, pesar. Porque foi grave o que aconteceu ontem, nós vamos estar encaminhando, pedir ela encaminhasse para a empresa para poder haver a penalidade, porque não pode ser feito isso. E parabenizar seu mandato, vereadora. Nós, secretário, enquanto eu estava secretário, a gente se sente até bem quando vocês fiscalizam. Porque um governo que é fiscalizado, que é cobrado, e com uma boa gestão, claro que tem que ter uma boa gestão, tem que se planejar para não deixar acontecer isso, a gente lamenta. Né? Então, parabenizar porque quem ganha é a população, quem ganha é nossas crianças. E eu queria só deixar aqui frisado que o Zezinho estava ontem de testemunha, fui muito forte com o prefeito. Não dá para as mães ficar saindo, reclamando, querendo botar seus filhos na escola, tem que resolver para ontem. Então, parabéns pelo requerimento de informação. Muito obrigada, vereador. Vou passar agora para o vereador Zé Roberto. Vou combinar com vocês 20 segundinhos de fala, para dar tempo de todo mundo falar, tá bom? Vereadora Maiara, é importante esse requerimento, e a gente recebe toda hora pessoas, mães, com problemas que não pode colocar o filho, porque não tem esse quantitativo, a criança não consegue a vaga, e isso é importante. Então, parabéns, já conto com o meu voto favorável. Fico lisonjeado de ter a Vossa Excelência no meu, a gente poder participar dessa comissão junto. Muito obrigada, viu, vereador? Vereador José Carlos. Obrigado, nobre vereador. É um prazer fazer parte da Comissão de Educação, com Vossa Excelência. A gente sabe que no processo seletivo, igual o nobre vereador Cláudio Leandro citou ali, que a maioria faz o processo, querem trabalhar no centro da cidade. Às vezes você chega na escola do centro da cidade, tem várias pessoas aí. E o interior está cada vez com mais dificuldade. Você vai Campo do Coelho, Varginha, Lumiar, Amparo. Esse pessoal não interessa muito. A gente vai ter que pensar em tentar fazer esses processos, até porque que não é um processo seletivo que você pode especializar para mediador até as pessoas mais próximas do bairro para facilitar. Porque tem pessoas, jamais uma pessoa que passou no processo seletivo para mediador vai trabalhar em Rio Bonito, para encarar mais de 1 hora e pouco de ônibus. A gente tem que pensar nas comunidades para não ficar sem esse profissional. Desde já, conte com o meu apoio aí, parabéns. Muito bem colocado, vereador. O requerimento a gente consegue abranger as localidades, a gente conta também com a logística da Secretaria de Educação, né, localizando o mediador dentro da sua localidade. Vereador Isaac Demani. Vereadora, parabéns pelo requerimento de informação. Eu formulei hoje à tarde, vereador, um requerimento nesse sentido também, e bom que já entrou no expediente, o meu não vou apresentar, eu queria pedir que logo após chegar essa resposta encaminhasse ao meu gabinete. São inúmeras as reclamações de mães que não estão conseguindo levar seus filhos à escola pela falta da mediadora.
crianças com algum tipo de deficiência, com alguma necessidade especial, os nossos autistas estão fora, muitos deles fora da escola, por conta desse imbróglio que aconteceu aí com as mediadoras. E isso, há a necessidade de ter mais energia aí por parte do Executivo para solucionar essa questão. Nós não podemos admitir que as nossas crianças fiquem fora da escola. Então, é pertinente e essencial o requerimento feito por Vossa Excelência e pode contar com o meu apoio. Assim que chegar, direcione o meu gabinete para nós possamos analisar isso em conjunto e tomar as medidas necessárias em defesa das nossas crianças. Muito obrigado. Agradeço a generosidade, viu, presidente, conceder a fala de uma pauta tão importante. Quero agradecer a cada um dos parlamentares que se colocaram, né? Eu vou pedir desculpa ao vereador Gaguinho, que não deu para te conceder uma parte, mas agradeço, viu, a atenção pelo requerimento e eu divido com todos assim que chegar. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Após a discussão, requerimento encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O vereador Marcinho Alves apresentou um requerimento de informação relativo a empresas vencedoras de licitações do município. Esse requerimento de informação aqui, antes de eu iniciar ele, eu quero explicar o que acontece na nossa cidade. Por exemplo, acontece um processo licitatório, cerca de mais de 500 itens de medicamento, vereador Zezinho. E aí o governo faz a sua parte, vereador Ângelo. Ele faz a licitação acontece, a empresa ganha a licitação, mas a empresa não cumpre para entregar. E aí a culpa sai para o prefeito. Prefeito, está faltando remédio no Hospital Raul Sertã, prefeito. Prefeito, isso é uma vergonha. Mas o vereador não vai lá para identificar se a empresa que ganhou a licitação descumpriu. Porque se a empresa descumpriu, ela tem que ser penalizada. E esse vereador aqui vai penalizar se houve falha da Procuradoria, eu não estou aqui julgando, só estou falando, espero que o que aconteceu com a falha de empresas ganhar processo licitatório, até emergencial, vereador Claudio Leandro, e não entregar, fez com que faltasse medicamento na partilheira do Hospital Raul Sertã, maternidade e os postos de saúde. Isso é muito grave, porque a população não acompanha como que funciona. Então, esse é o trabalho que o vereador tem que fazer. E eu vou continuar fiscalizando e sempre falo com muita propriedade nessa tribuna. Não adianta só falar que esse governo tem coisas obscuras, que esse governo faz coisas escondidas, porque esse governo é sério, esse governo é competente, esse governo está tirando essa cidade da mão, tirou da mão de uma quadrilha, O governo passado era uma quadrilha roubando. Tem várias pessoas lá que está lá no Ministério Público, lá para botar tornozeleira no pé. Para botar tornozeleira no pé, vereador Zezinho do Caminhão. Então, esse requerimento de informação é muito importante. Eu vou conceder aqui uma parte rapidamente, vereador Zezinho, e depois, quem pediu primeiro? Gaguinho, Zé Roberto. Vereador Zezinho. Vereador Marcinho, o mais que nós estejamos alinhados com o governo, nós não estamos abrindo de fazer as nossas fiscalizações. Temos ido constantemente em todos os locais aqui dos nossos setores públicos. E não ficamos só com gritalhada na tribuna, não. A gente identifica o problema e estamos buscando solução, inclusive através do requerimento, porque é um absurdo. Foram 165 itens que ninguém cotou nada, não teve. Então já faltaria 165 itens que não tinha no mercado. Aí a empresa me ganha a licitação e não me entrega o material. Por que participou, então? Por que foi para lá? Então, quer dizer, aí quem paga na ponta final é o frágil paciente, a família que tem que estar correndo nas farmácias, pegando empréstimo consignado para comprar remédio. Então, realmente, esse requerimento é importante, que a gente precisa saber quais as medidas que estão tomando em relação a essas empresas. Porque chega de aplicar calote em quem não pode receber calote, que é o paciente. Então, Vossa Excelência conta com o meu voto favorável e muito obrigado de ter assinado junto com Vossa Excelência. Obrigado, vereador Zezinho. Vereador Ângelo. Então, nobre vereador, isso aconteceu na iluminação. Segundo informações que eu tenho, fizeram a licitação, a empresa ganhou e não entregou o material da iluminação. E foi chamado, e foi
convocado a segunda empresa. E a segunda empresa também não entregou o material de iluminação. É por isso que a cidade está aí apagada. Muitas ruas apagadas. Então, isso não pode acontecer, tem que averiguar e punir. Foi o que o Zezinho acabou de falar. Por que que a empresa entra? Sabe que não vai entregar? Não entra. Quem paga o pato é quem? A população. Então, tem que pegar pesado nessas firmas e multar feio. Parabéns, vereador. Obrigado, Ângelo Gaguinho. Vereador Zé Roberto. Presidente, vereador Marcinho, e já na questão que Vossa Excelência está falando nesse requerimento, hoje eu mesmo fiz dessa forma. Fui ao hospital, encontrei até a Dirceu lá e tudo. Tive um hospital visitando algumas pessoas e lá foi informado que não tinha tramal. Não tinha tramal, fiz as visitas que tinha que fazer, fui à Secretaria de Saúde para saber lá com a Céres qual foi a última aquisição, qual foi a última licitação, e já peguei lá, está no meu gabinete. Amanhã eu vou até ao almoxerifado conversar com a farmacêutica. Eu sei que chegou, foi comprado, né? Quase 25 mil ampolas de tramal, porque fui na farmácia do Raul Sertã, o Cainan, que até tem o nome do meu filho, e outro rapaz falou, não, nós não temos ampola, temos o comprimido. Então, eu fui lá para saber por que não tinha, mas foi comprado, para saber qual é a demanda, o que está acontecendo, até para fazer um requerimento, mas parabenizo. E em cima do problema, para levar a população aqui, porque tinha 2 pessoas precisando de uma receita para comprar na farmácia. Elas iam comprar essa líquida, mas eu fui saber se realmente não tem no município ou o que está acontecendo. E aprendi isso também com Vossas Excelências, do modo de Vossas Excelências trabalhar no mandato passado. Aprendi dessa forma e vou levar dessa forma também. Zé Roberto, uma licitação, ela demora muito a acontecer. E quando essa licitação acontece, que essas empresas participam e ela deixa de cumprir, que está dentro de um contrato, tem que haver penalidades. Essas empresas têm que ser proibidas de participar de licitação. Por exemplo, quando eu estava secretário de Assistência Social, teve empresa que estava descumprindo de fazer a entrega. Logo, conversei com o meu pessoal da gestão de processo, falei, notifica, se continuar, penaliza, e a gente encaminha para a Procuradoria para tomar as providências para poder tirar essa empresa de circulação. Então, é muito importante a gente estar fazendo esse requerimento de informação, porque eu vou continuar sempre nessa linha. Eu sempre converso com o prefeito, eu tenho certeza absoluta, com o que eu converso com o prefeito, falo, prefeito, eu entrei no meu primeiro mandato sem negociar meus princípios nessa casa. Segundo mandato sem negociar meus princípios nessa casa. Prefeito eleito do mesmo lado. Se a gente não negociou nossos princípios, se a gente não vendemos o nosso passado para chegar a uma prefeitura, a gente não tem o que temer. E tem que cobrar, e tem que fiscalizar sim, cobrar do secretariado. Uma parte aqui, o vereador Max. Parabéns, excelentíssimo vereador Marcinho. E você que teve essa oportunidade lá no Poder Executivo, sabe que essa é uma das principais, um dos principais fatores que faz a coisa não andar, né? Os processos são travados, às vezes as licitações travadas, e quando você acaba de encerrar um processo licitatório, que é hora da empresa entregar, você não recebe esse produto. A gente tem visto hoje na iluminação pública, é um dos grandes problemas que tem ocorrido também. Então, realmente, isso precisa ser fiscalizado e essas empresas precisam ser punidas. Parabéns. Max, eu assumi a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Governo. Fui ordenador de despesa, não tem um cabelo que me prenda a nada, porque eu trabalho com sinceridade, com honestidade, meu salário com muita dificuldade que é pago pelo contribuinte, que é R$ 6.200, e esse governo parou com a roubalheira, por isso está sobrando dinheiro até para investir nos servidores. Após a discussão mesmo enquanto sem votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. O vereador Cristiano Guenin apresentou um requerimento de informação relativo a recursos provenientes da emenda parlamentar direcionada à saúde pelo deputado federal Júlio Lopes, na época que Cristiano ainda era secretário. O município ele não consegue se sustentar, sobretudo na área de saúde, apenas com seus recursos próprios, da arrecadação dos seus impostos. E, nesse sentido, o governo do Estado e o governo federal, através de convênios, através de emendas parlamentares direcionadas a esses municípios pelos deputados federais, proporcionam que as prefeituras equipem a sua área de saúde, seus equipamentos públicos,
de forma a atender a demanda da sua população. Em 2018, à frente da Secretaria de Saúde do município, juntamente com o deputado Júlio Lopes, nós tivemos um trabalho de estar buscando, de estar reafirmando em Brasília, junto da bancada do Estado do Rio de Janeiro, a viabilização dos recursos da ordem de 10 milhões de reais para que o município de Nova Friburgo pudesse fazer a aquisição de equipamentos para o Raul Sertã, para a maternidade e para as unidades básicas de saúde. Me lembro à época, vereadores, que nós tínhamos um centro cirúrgico completamente sucateado. Nós tínhamos um equipamento, que me fugiu o nome agora, que funcionava, autoclave, que funcionava, e a outra que servia para retirar peça. E a todo instante, paralisando as cirurgias. E com esses recursos nós conseguimos comprar autoclave, equipamento de colonoscopia, que faz as endoscopias, e uma série de equipamentos. Posteriormente, a minha estadia na secretaria assumiu a doutora Tânia Trilha, que deu início aos processos licitatórios, e começaram a chegar, inclusive, vereador Maia Queiroz, em 2018 a gente não tinha nem ciência do tal do coronavírus. E chegou aqui na cidade cerca de 20 respiradores oriundos dessa emenda de 10 milhões que salvaram vidas no Raul Sertã. Da mesma forma, da questão dos respiradores ter sido importantíssima naquele momento, e ainda é, nós temos outras demandas, como, por exemplo, Vossa Excelência comentou aqui a respeito das colonoscopias. Será por falta de equipamento? Será que está quebrado? Será o que está havendo? Hoje eu tive uma informação de que o hospital não passou as vagas para o CISREG. E aí, por quê? Eu não sei, e a gente vai procurar saber. Porque o exame de colonoscopia é muito sério, é muito importante, ele não pode deixar de ser feito. Então, a gente quer saber aonde estão esses equipamentos, se estão todos em pleno funcionamento, se existe ainda recursos para adquirir mais algum equipamento, porque, como bem disse aqui o vereador Marcinho, às vezes a prefeitura faz a licitação, ganha, e a empresa não entrega. Isso é um mal da administração pública. Isso aconteceu no passado, aconteceu lá atrás, e está acontecendo agora, e vai acontecer com os próximos. E, infelizmente, acontece. Isso se repete, ora no medicamento, ora em equipamento, enfim, e por aí vai. Então, mas a gente quer entender, até porque a gente tem que prestar conta, né? Até para poder pedir mais recursos, a gente tem que também prestar conta de se está sendo usado. Eu tenho uma relação estreita com o deputado que está agora, a gente está agora trabalhando aqui para verificar se o município renovou o convênio da verba de 423 mil para a reforma do Teatro Municipal, que vencia no dia 31 de março. Inclusive, liguei para o prefeito avisando. A gente está aguardando para ver se fizeram o dever de casa. Concederei. Então, assim, a gente tem que fazer os apontamentos, buscar as informações, para poder estar sempre com portas abertas para que coisas boas venham para a cidade. Porque o papel do parlamentar, sobretudo do vereador, óbvio, cumprindo aqui a lei orgânica, o que determina a lei orgânica e o seu regimento interno, também é manter portas abertas no Estado e na Câmara Federal para que benfeitorias possam chegar à cidade. Esse canal estreito do parlamentar com seus deputados é importante, é importantíssimo. Então, faço isso até como um dever de casa, para sabermos como está a situação e para ver também o que a gente pode ajudar. A postura tem que ser essa. Esse tempo de ficar olhando para o outro e falando que você é aquilo, que você é isso, que o seu governo é isso, já acabou. O povo não cai mais nisso. Tem que mostrar trabalho. E trabalho a gente tem, a gente pode apresentar. Vereadora Vanderleia, depois vereador Maicon. Vereador Cristiano, quero parabenizá-lo por esse requerimento muito pertinente. Vereador, hoje à tarde eu recebi uma senhora lá no gabinete e ela estava desesperada. Falou para mim, Vanderleia, eu fui ao posto do Campo do Coelho, o médico me passou esse exame de colonoscopia, isso ano passado. Ela colocou no sistema, ela não foi contemplada, não saiu a autorização para ela fazer esse exame.
Ela voltou novamente semana passada e colocou novamente, está lá no sistema, o pedido. Ela tem necessidade desse exame e já é o segundo pedido que ela coloca e ela não está conseguindo. Então, isso foi uma pessoa que teve lá hoje. Quantas pessoas que vêm sofrendo por conta de não saber nem o que tem, porque não tem como realizar o exame. Isso é muito triste, vereador. Triste, obrigada, vereadora. viu, pela parte. Vereador Michael. Vereador Cristiano Guenin, parabéns, já conta com o meu voto favorável. É importantíssimo, se cada parlamentar se portar como Vossa Excelência e procurar um deputado para poder conseguir um recurso para o município, coisa anda e anda muito. E nós temos que ter realmente, como você bem disse, transparência do que está sendo feito com esse dinheiro, né? E cabe também ao governo a humildade de agradecer também aos deputados que trazem o recurso, assim como Vossa Excelência conseguiu. Hoje, por exemplo, quem vê lá o novo CTI do Hospital Raul Sertã e todo aquele equipamento, que tudo foi construído na época com dinheiro, né, feito aí pelo antigo prefeito Renato Bravo, né, ele que deixou aquilo tudo, aquela maravilha toda pronta, e juntamente com os equipamentos que Vossa Excelência, né, conseguiu aí junto a essa emenda. A gente espera que haja uma resposta e que a gente veja o que vai ser feito com esse dinheiro. Obrigado, Parabéns. vereador. Bem lembrado. E lembrar que, naquela oportunidade, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, esteve aqui na cidade e o ministro Queiroga estará aqui em maio a nosso pedido também. E aí teremos a oportunidade de demandá-los mais, de estar pedindo mais recursos e também de cobrar os serviços que serão realizados no Hospital do Câncer. Porque fazer a obra é mole, é fácil para o governo do Estado. Mas eu quero ver fazer os serviços que precisam ser feitos lá dentro. Porque a gente está cansado de ser enganado. O povo de Friburgo está cansado de ser enganado com essa historinha de Hospital do Câncer e Estrada do Contorno. E é sempre na hora da eleição. Fazer a obra é fácil. Eu quero ver manter os serviços de tratamento oncológico lá dentro. Contratar médico, os enfermeiros, os materiais e os insumos. Isso que eu quero ver. Após a discussão, mesmo enquanto em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Agora vamos falar sobre a 18ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa, que aconteceu na última quinta-feira, dia 7 de abril. O vereador Zezinho do Caminhão, líder de governo, falou sobre o projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINISA, Financiamento à Infraestrutura e Saneamento, com garantia da União e da outras providências. Tenho que falar aqui, né, sobre o projeto que nós aprovamos em primeira votação, né, aí tivemos uma dificuldadezinha aí para identificar. Se caso tiver que fazer algum conserto, é coisa muito simples. Mas a importância, né, da gente aprovar esse projeto, né, pelas dificuldades que nós estamos passando aqui na nossa cidade em relação ao equipamento, né? Eu vejo o sofrimento, né, principalmente dos administradores e subprefeitos e secretários. Eu vejo o sofrimento do subprefeito lá de Campo do Coelho, com tanta demanda, né, com tanta, né, vereador Disseu que conhece bem aquela área, desculpa que eu tossi aqui, com tanta demanda, principalmente de estrada de terra, né, a maior parte, né, daquele distrito é estrada de terra, e aí, quando precisa de um equipamento, de um caminhão, de uma máquina, raramente tem à disposição. E quando tem, daí a pouquinho tem que estar ligando para a oficina para ir lá consertar. Então, é de uma importância muito grande, né? Eu vejo o sofrimento, né, do subprefeito Matiel, né, um funcionário dedicado, um funcionário que eu não sei como é que ele está aguentando. Esses dias eu e o vereador Massinho fomos fazer uma visita e ele lá contando a situação que ele passa para tentar conduzir aquele bairro que é maior do que muitas cidades aqui ao nosso redor. Inclusive, vereador Cláudio, o homem é tão dedicado, ele tem tanta vontade de fazer as coisas, que muitas das vezes ele pega na enxada, pega na pá, né? Porque aqui tem costume de falar que quando passou por lá que só ela pegava na enxada, na vassoura. Matiel pega na enxada, pega na vassoura. Aos sábados não tem gente para fazer lá o café de manhã, mas tem funcionário trabalhando, fazendo a limpeza. Ele disse que chega às 5h10 da manhã para poder fazer café para esses funcionários. E a sua rotina durante a semana é toda chegando
na faixa de 5 horas, 5 e 10 da manhã, para poder estar dando atenção aos funcionários. E sem condições de trabalho, com dificuldade de mão de obra humana, equipamento praticamente não tem. Imagine você ter que comandar um bairro do tamanho de Olaria, né, com tantas demandas, né, e ainda tem, né, de adjacência, Vale dos Pinheiros, vem uma parte aqui até quase o Paissandu, tem o Vargem Grande, tem o Caledônia, tem o Garrafão, tem o Cascatinha, tem o Sítio São Luís, tem a Granja do Céu e todo o centro do Cônego. Como dar conta, né, com falta de equipamento? Então, esse projeto que nós estamos aprovando aqui é o que vai dar condições dessas pessoas produzirem. Essa semana eu também vi um vídeo da subprefeita Patrícia tampada, lá perto do Terra Nova, tampada na vassoura com os funcionários, né? E assim, tive conversando com ela e o seu desespero, né, de querer produzir para aquele distrito, que é uma cidade enorme, né? E ainda tem de presente, né, mais 10 mil moradores no Terra Nova. E aí a sua demanda aumentou muito mais. E aí, vereadora, cadê as condições de trabalho? Como que vai produzir para um distrito daquele tamanho se não tem equipamento? Se o pouco que tem, quando começa a trabalhar, imediatamente quebra. Vou dar uma parte aqui para o Cláudio Leandro e para a vereadora Vanderlei. Eu ainda tenho 2 minutos e 30 aqui. Vereador Zezinho, só para complementar o que você vem falando da Patrícia e do Matiel, o que mais me atrai neles, além da garra, determinação, todo o esforço que eles têm nessa secretaria, é o sorriso e o amor que eles têm pelo que eles fazem, né? É contagiante. Você ir até eles, diante daquela toda dificuldade, eles conseguem amenizar todo aquele sofrimento com um sorriso estampado ali naquele trabalho árduo que eles só ressaltando, né, falando sobre o Jorginho, né, o que o Zezinho vem comentando, o subsecretário lá de Lumiar, nós encontramos ele lá no hospital com a pressão altíssima, né, tudo que eles passam, de toda a dificuldade que eles passam, eles acabam se machucando. Obrigado. Vereadora Vanderlei. Obrigada, vereador Zezinho. Quando Vossa Excelência citou a Patrícia, os outros também, mas a Patrícia, né, me chamou mais atenção, uma mulher. Vereador, outro dia eu recebi uma mensagem. Só que quando eu abri a mensagem, porque eu não dou conta desse WhatsApp, não é diferente com vocês, a pessoa falou para mim assim, amiga, ela mora lá no Barão, amiga, muito obrigada. Mandei a mensagem para você, mas não precisei nem te incomodar, porque quando eu acabei de ver o problema que minha casa estava enchendo d'água porque os bueiros estavam tapados, a Patrícia, subprefeita aqui de Conselheiro, chegou aqui, ela mesma colocou a mão lá nos bueiros, começou a desentupir com um pouco de pessoal que ela tem. Então, assim, parabéns, né, pela sua fala, parabéns, Patrícia. É um exemplo. É uma guerreira. E a força vem desse pessoal, né? O governo tem trabalhado, de sábado para domingo caiu uma barreira lá no Cônego, fechou a via toda, quando foi 2 horas que eu cheguei com o prefeito para a gente olhar o que tinha acontecido, parte da barreira já tinha sido tirada, mesmo com falta de condições de trabalho, o acesso estava livre para as pessoas, o caminhão-pipa já tinha lavado paralelo, né? Quer dizer, imagine a hora que der condições, der ferramenta, der equipamento, o que esse pessoal não vai produzir para a nossa cidade. Então, muito obrigado, senhor presidente, encerro a minha fala. A vereadora Priscila Pita apresentou um projeto de lei que cria o Dia do Escotismo em Nova Friburgo. É com muito orgulho, né? Muita honra de eu poder ter aprovado esse projeto na casa hoje, com a ajuda dos pares, logicamente, fazendo o dia 14 de junho, o Dia do Ecotismo. E com isso eu vou chamar o diretor-presidente, Marcelo Fernandes, a diretora de métodos educacionais, Eliana Almeida, o diretor financeiro, Gabriel Mota, a colaboradora, Cristina Teodora, o chefe de escoteiro, Geilson Costa, chefe da tropa de escoteiro, Vitor, e a nossa pequena escoteira, Flávia. Vem todos aqui, por favor. Vem cá todo mundo. Está com vergonha, Flávia? Vem cá todos.
dizer que... Acho que eu não esqueci o nome de ninguém, não, né, gente? Vem cá, Marcelo. Fica aqui atrás de mim, para todo mundo aparecer lá na TV. Sobe aqui, vem cá. Todo mundo, vem. Todo mundo aparecer lá. Gente, quando eu fui procurada para poder fazer esse projeto, para fazer o Dia do Ecotismo em Nova Friburgo, que já existe no estado do Rio, mas aqui em Friburgo não tinha esse dia, eu fiquei muito feliz, porque, se vocês não sabem, né, o ecotismo em Friburgo, no Anchieta, esse ano faz 65 anos, né, Marcelo? 5 de agosto, faz 65 anos. Quer dizer, então, são 65 anos de história em nossa cidade, e vou te falar, muitas das pessoas não têm esse conhecimento em nosso município, que vocês estão lá há 65 anos. Ininterruptamente. Pois é, olha só. Então, quer dizer, é uma história muito linda, muito grande, que a gente tem que estar divulgação, publicidade nisso, até para incentivar. Eu falo muito aqui em questão das nossas crianças não ter uma educação mais adequada, não ter um lugar de orientação, e vocês fazem um trabalho tão lindo como esses e não está tendo a divulgação merecida. Então, eu quero falar com vocês que eu estou à disposição de vocês. Eu acho que não só eu, acho que a Câmara de Vereadores, né, todos estão à disposição de vocês para a gente poder estar ajudando vocês nisso, até porque vocês fazem um papel fundamental de educação e de formar cidadãos de bem, que são o futuro da nossa nação, que são nossas crianças, né, Flávia? Então, aqui, eu fiz uma homenagem para vocês, moção de congratulações, né? A vereadora Priscila Pita tem a honra de parabenizar o 40º Grupo de Escoteiro Anchieta pelos seus 65 anos de trabalho, de multiplica bons valores ao incentivo aos jovens e assume seu próprio desenvolvimento, especialmente de caráter, ajudando-os a realizar suas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais. Como cidadãos responsáveis, né, que é o principal, né? Participantes e úteis em sua comunidade, que esse é o principal também, né? Participar da comunidade. Seu lema, sempre alerta, traduz o espírito do escoteiro de estar atento às necessidades do próximo e ponto para a boa ação diária. Nova Friburgo, 7 de abril. Isso aqui é uma lição que a gente tem que levar para a vida, né? E isso vocês ensinam muito bem às crianças. E isso aqui também a gente vai aprendendo um pouco, porque a gente, ao longo desses anos que a gente tem vivido, a gente tem perdido isso que eu acabei de falar aqui. A gente tem perdido e nós vamos, junto com vocês, resgatar isso em nossa sociedade, principalmente em Nova Friburgo, tá bom? Então, Marcelo, eu entrego nas suas mãos, você como responsável, tá? Como eu sei que os escoteiros, vocês sempre têm os mimosinhos que vocês andam, então eu vou deixar com vocês o da Câmara, para vocês usarem também, para representar que vocês estiveram aqui, que vocês foram homenageados, que vocês podem contar com essa Câmara de Vereadores, tá bom? E, Marcelo, fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Eu não posso deixar de agradecer a lembrança e o convite para estar aqui hoje, né? O movimento escoteiro aqui em Nova Friburgo, como foi bem dito, ele já funciona há 65 anos aqui na nossa cidade, né? Fazendo um trabalho com jovens, com crianças, onde os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, com ajuda ao próximo. E a ideia é que a gente continue assim por longos outros mais 65 anos de serviço à comunidade, tornando o mundo melhor, ajudando ao nosso próximo, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, para que a gente possa ter nossas comunidades melhores, né? Se cada um fizer um pouquinho, se todo mundo se unir, assim como é o serviço dessa casa, prestando um bom atendimento à nossa sociedade, à nossa cidade, eu acredito que a gente consegue deixar um mundo melhor, com o apoio da juventude e com o apoio de todos vocês. Só tenho a agradecer a todos. Obrigado. E, Eliana, vou te dar, né, representando todo mundo, a bandeirinha da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Você deseja fazer o uso da palavra, fique à vontade. Eliana é educadora, hein? Gente, boa noite. Faço minhas as palavras do nosso presidente Marcelo. Agradeço a todos vocês pela aprovação dessa lei que vai ser de suma importância para a nossa cidade, para os nossos jovens, né, que futuramente eles estarão ocupando essas cadeiras de vocês, né? Então, eu fico muito feliz de poder formar pessoas para que eles trabalhem, assim como vocês,
para a nossa comunidade. Então, gente, muito obrigada. Maiara, tem uns minutinhos, eu sei que você veio até a caráter para homenageá-los. Pode usar aí, por favor. Ela veio e falou, estou animadíssima! E, de fato, não tem como não ficar animada, né? Porque quando a gente fala de um grupo tão comprometido com a nossa cidade, que se coloca à disposição da nossa juventude para construir valores, né? E valores esses que serão colhidos por toda uma população, não tem como não ficar feliz e não ficar animado. Eu acredito que a noite de hoje ela serve para a gente deixar o nosso agradecimento, que em muitos momentos não chegaram até vocês, né? Dizer que esses 65 anos, eles são só o começo de algo que a gente acredita que vai crescer e que vai perdurar aí para a eternidade, porque o trabalho que vocês desenvolvem, de fato, pensando na reconstrução de um mundo que merece o melhor que a gente pode oferecer. E eu acho que o escotismo fala muito sobre isso. Então, eu deixo aqui os meus parabéns e dizer para vocês contarem com essa casa, ocuparem essa casa, trazer a juventude para cá, entender como que funciona o parlamento, como que funciona uma casa legislativa, porque essa casa também é de vocês. Gente, obrigada a todos, tá? Obrigada a vocês por estarem aqui e fazerem um belíssimo trabalho em nosso município. E a gente vai reconhecer muito isso aí, que vocês podem contar com essa casa aqui, tá? Obrigada. A vereadora também falou sobre a audiência pública para discutir a questão do transporte público escolar. Presidente, eu já tinha solicitado essa audiência anteriormente, só que, quando eu tinha solicitado, a secretária de Educação não poderia comparecer naquela data, né? E o responsável pela Transfri também não poderia comparecer naquela data. Por isso que eu estou pedindo novamente, né? Troquei a data e pedindo novamente para que a gente seja feita agora dia 25, porque todos eles confirmaram presença, né? Todo mundo que não podia vir na outra data confirmou para essa data. Então, eu peço a aprovação dos pares, que é para falar sobre a questão do transporte escolar do município, né? Que a gente está tendo várias reclamações de mães, né? Sobre essa questão, para a gente poder estar debatendo e arrumando soluções para que melhore para nossas crianças aí que tanto precisam e necessitam para poder ter sua condução às suas escolas, tá bom? Obrigada e boa noite. Após a discussão mesmo, enquanto em votação de vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão plenária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de reportagem. O vereador Cristiano Guenin falou sobre o requerimento acerca dos recursos destinados à saúde. Em 2018, nós tivemos um trabalho junto ao deputado Júlio Lopes, importante, na conquista desses recursos para Nova Friburgo, para equipar a rede pública de saúde que vinha de um sucateamento de muito tempo. Então, o requerimento ele quer saber, de fato, aonde esses equipamentos estão alocados, se ainda tem recursos que não foram empenhados para aquisição de novos equipamentos, ainda oriundo desses 10 milhões, porque constantemente a gente tem visto, e acompanhado aí pelos noticiários, alguns exames que não vêm sendo realizados por constantes quebras de equipamento, né? Então, a gente quer entender isso, porque o município recebeu muitos equipamentos. Então, a gente precisa saber, de fato, onde eles estão, se estão com as suas manutenções em dia, para poder amenizar o sofrimento da população que não aguenta mais ficar tanto tempo aguardando para realizar exames. Dentre eles, eu posso citar aqui as endoscopias, colonoscopia, que está uma situação muito difícil na nossa saúde. Então, a gente quer saber disso, até para poder verificar se tem necessidade de mais algum equipamento e correr atrás de recursos para poder manter e trazer para a cidade, dentro dessa parceria que a gente tem com os deputados, né, sobretudo o deputado Júlio Lopes, que é um amigo da cidade. O vereador também falou da licença temporária para que o vice-prefeito Mário Sérgio Abreu assuma um cargo de gestão estadual, mas que foi retirado de pauta. A licença dele para ocupar um cargo em outro município, ou seja, em outro ente da federação, é vedada pela lei orgânica. Seu artigo 189 não permite. E a Câmara está votando um requerimento que não cabe, isso não deveria nem vir a plenário para votar. Eu fiz uma sugestão de retirada do requerimento por parte do governo. Nesse meio tempo, a gente faz uma alteração na lei orgânica, dando essa possibilidade, e após essa alteração,
o projeto do requerimento de licença volta, ele vai poder se licenciar com segurança jurídica e seguir o caminho que ele entende ser viável para ele nesse momento. A cidade e a Câmara não pode sair arranhada em votar uma matéria completamente ilegal que não tem previsão na sua carta maior, que é a lei orgânica. A vereadora Mayara Felício falou sobre o requerimento de informação relativo aos mediadores na educação do município. Esse requerimento foi pensado no intuito da gente entender como se deu o processo seletivo dos mediadores, se de fato a gente vai conseguir, né, atender todas as escolas que necessitam dessa mão de obra. Então, assim, a gente se baseia no requerimento com o número de crianças PCDs no município, que são da nossa rede municipal de educação, e se o quantitativo de mediadores vai conseguir dar conta de toda a necessidade que a gente tem no município. A nossa maior preocupação é que a educação especial consiga acessar todas as crianças, né? E que elas tenham o seu direito garantido na hora do ensino. Então, a gente quer, através desse requerimento de informação, entender qual é a realidade da Secretaria Municipal de Educação e conseguir fazer as proposituras que competem a esse poder, né, o Poder Legislativo, para poder contribuir também nessa luta. O vereador Dirceu Tardem falou sobre seu requerimento de audiência pública para debater questões relacionadas à infraestrutura das estradas rurais. Esse requerimento de audiência pública vem de encontro, né, a tudo aquilo que a gente vem falando desde o início do mandato, que é dar um pouco mais de estrutura às estradas rurais. Hoje a gente enfrenta problemas sérios devido à situação da chuva, devido à falta de estrutura, né, das secretarias, das subprefeituras, e a gente precisa colocar esses problemas, né, à pauta para que a gente possa conversar. Então eu acho que a audiência pública é uma oportunidade, né, que a população tem, que nós enquanto, né, fiscalizadores, enquanto o executivo, para que a gente possa conversar mais e entender quais são, né, os próximos passos do executivo, o que está sendo feito para melhorar essa situação, porque a gente precisa dar mais condições ao produtor rural de escoar sua mercadoria, né, e trabalhar muito essa questão da mobilidade rural, porque a gente fala muito de mobilidade urbana, mas a gente esquece que o produtor sofre principalmente no período de chuva. O vereador Marcinho Alves falou sobre o seu requerimento de informação relativo às empresas vencedoras de licitação no município. Então, o requerimento de informação, ele traz para a gente ali, até ajuda o governo municipal, né? No início do governo, algumas empresas participaram de algumas licitações. E essas empresas que participaram da licitação, ela não cumpriu com o que era a obrigação, né? Ganhou a licitação, tem o prazo para poder fazer a entrega, né? Principalmente de medicamentos, esse requerimento é pautado em cima do medicamento. Então a gente cobra ali da Procuradoria algumas empresas que porventura não fizeram a entrega que seja penalizada. Então o parlamentar tem a possibilidade sobre requerimento de informação pedir ao governo municipal, ao prefeito Johnny Maico, com seus secretariados, que informe para a gente qual foi as penalidades aplicadas nessas empresas. Porque o que a gente não pode aceitar é que se faça um processo licitatório, o processo leve 6 meses, 8 meses para acontecer, a empresa vence esse processo e a mesma não entrega. Então a gente vai cobrar, né, se realmente houve essas irregularidades de empresa não entregar, qual foi a penalidade aplicada para essas empresas. Eu entendo que essas empresas não deveriam participar mais de nenhuma licitação, uma vez que a gente faz um processo licitatório de medicamento, o medicamento não é entregue, a população falta aquele medicamento, então esse requerimento de informação ele ajuda o governo municipal e a gente como parlamentar, a gente cobra do secretariado responsável penalidade para essas empresas que participaram do processo licitatório e por algum motivo deixaram de fazer a entrega do produto. A vereadora Priscila Pita apresentou um projeto de lei que cria o Dia do Escotismo em Nova Friburgo. Ela falou sobre isso. Priscila, conta um pouco do seu projeto de lei do Dia do Escoteiro, quais as intenções que você pretende, de onde partiu a ideia e qual é o objetivo. Eu fui procurada, né, por um escoteiro para a gente poder fazer o Dia do Escoteiro, Ecotismo em Nova Friburgo, né, que já existe no estado, só em Friburgo que não existia, para fazer, e eu achei muito interessante essa iniciativa, né? E eu abracei a ideia na mesma hora, até porque eu sempre gostei muito dessa prática, que eu acho que nossos jovens, ainda mais em Friburgo, estão precisando de ter esse nível de educação, né? Desse acolhimento, que são práticas que fazem você crescer como um homem de verdade, né? Valores que a gente tem perdido ao longo do tempo. O ecotismo, ele traz esse valor, né, para as crianças, para as famílias. Então eu abracei a ideia, até para divulgação, porque hoje no nosso município a única que funciona é o
do Anchieta, né? Inclusive está fazendo 65 anos, vai fazer 65 anos esse ano. Quer dizer, quantos anos a gente tem isso no nosso município e a gente não tem dado o valor, acho, necessário que eles merecem por estar tantos anos no nosso município atuando e ajudando no desenvolvimento social e moral das crianças do nosso município. Por fim, a vereadora também falou sobre a audiência pública para discutir a questão do transporte público escolar. Já tinha marcado anteriormente, mas a secretária não pôde comparecer por questões pessoais. O dono da Transfir também não poderia comparecer, então não justificaria fazer audiência pública naquele dia. Então eu fiz uma nova data, que vai ser dia 25 agora, todos confirmaram presença, para a gente poder estar vendo o que está acontecendo em relação ao transporte escolar das crianças. Porque tem várias crianças deixando de ir ao colégio por falta desse transporte. Crianças que moram longe, ou estão indo a pé, dia de chuva não estão podendo ir. Então eu quero esclarecimento desses fatos, para a gente poder estar ajudando essas famílias que têm nos ligado e nos cobrado esse posicionamento. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.